Olá, graça e paz. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Depois de um bom tempo sem fazer lives aqui. Estamos de volta. Primeira live de 2026. Deus abençoe vocês que estão entrando. Envie essa live para quem você conhece. Vamos compartilhar. Em nome de Jesus. Me ajuda aí. Me ajuda aí a divulgar, compartilhar. Vamos embora. Deus tem coisas grandes para falar conosco. Nesta noite, em nome de Jesus. Já está aqui presente minha amada, querida irmã Norma. Tava com saudade da senhora, irmã Norma. Nunca mais eu tinha feito as lives. Tava com saudade de ver a senhora aqui entrando. Shirley já tava aí me perguntando, cadê a live? Já tô por aqui, Shirley. Deus abençoe sua vida, minha amada. Envia para 10 amigas, Shirley. Você falou que ia enviar para 10 amigas. Rejane Balbino, minha querida amiga, também disse logo, tô pronta. E tá mesmo, já tá aqui. Irmã Adriana. Deus abençoe a irmã Adriana que compartilhou no seu story. Deus abençoe vocês. Me digam aí se tá tudo ok com o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Diga se o áudio tá atrasado, se não tá atrasado. Se tiver atrasado, eu vou reiniciar aqui para vocês, amém? Aí vocês vão me dar um feedback aí para eu saber. Vem, Rejana, minha Adriana, Chile, Norma, tudo certinho. Obrigada aí por avisar, viu? Obrigada aí por me ajudar aí. Vocês aqui que puderem, vamos enviar live, vamos compartilhar, para ajudar a divulgar, para mais mulheres ouvir essa palavra, homens também, né? Tem muitos homens que gostam de assistir a live. Amém, irmã Norma, tudo certinho. O assunto hoje está bem forte, viu? Só vem para essa live hoje quem não tem medo de ir cajado. Ovelha que não tem medo de cajado vai estar aqui hoje nessa live. Ovelha que tem medo vai fugir. A minha irmã Chile avisou algumas amigas sobre essa live. Amém. Deus abençoe, minha querida. E recompense, em nome de Jesus. Quem tem medo de cajado vai fugir, mas quem não tem vai ficar. Você que já está aqui, pega sua Bíblia. Sua Bíblia aí de papel, já deixa aí perto de você, porque a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Amém? Vamos usar bastante. Deixa eu ver aqui. Minha luz aqui. Vamos lá. Jesus é bom, Deus é fiel. Márcia, Vitória Maciel tá aqui comigo. Fernando Neves, irmã Maria José, minha querida amada Maria José. Nunca perde uma live. José Berto, meu pai, presbítero José Berto já tá aqui também. Vamos lá, vamos compartilhar. Que o negócio tá forte aqui hoje. Em nome de Jesus, vai ser bênção. Jesus vai falar com a gente hoje aqui poderosamente, eu creio. Amém? Eu ia fazer lá pro meio da semana live, mas o Espírito Santo me inquietou. Não, fazer hoje. Amém? Ele sabe quem precisa ouvir essa palavra hoje. Então, tem uma urgência, né, do céu para falar com vocês aqui nesta noite. Amém? Uma urgência. Deus sabe quem precisa.
né? Quem está sedento pela palavra, amém? E a gente não vai se prolongar muito não, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa live em nome de Jesus. Pai querido, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Te agradeço por estar de volta aqui, mais um ano, Senhor, nossa primeira live do ano, para falar a Tua palavra, para aqueles que precisam, para aquelas que precisam, que estão sedentes pela Tua palavra. Eu creio que estão aqui hoje aqueles que foram escolhidos, Senhor, por Ti, para ouvir esta palavra que o Senhor pôs no meu coração, Senhor. Abençoa cada irmã, cada irmão que está aqui comigo. Blinda os nossos ouvidos, a nosso coração, para que o mal não roube, Senhor, aquilo que o Senhor quer ouvir. Coloca uma blindagem, aquilo que o Senhor quer falar. Coloca uma blindagem, tira todos os empecilhos, todos os bloqueios, tudo que quer impedir o fluir desta palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos aí, já dá início. Amém? Boa noite, irmã Márcia. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Vai enviando aí, vai compartilhando, me ajuda aí a divulgar. Aperta aí no aviãozinho, compartilha, comenta, amém? Você tem total liberdade aqui nesta noite. Vamos embora. Abra a tua Bíblia aí já em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 14, amém? Vamos ler em Provérbios 14 e versículo 1 e o 2. Vamos ler para começar, né? Que a gente vai ler outros versículos aqui, mas para começar a gente vai ler aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 1 e o 2. Né? O tema da nossa live é sábia ou tola? Prudente ou louca? Você vai saber o porquê dessa palavra. Amém? Você vai saber o porquê desta palavra. A última live que eu fiz no ano 2025 foi revestidas com as armaduras. Amém? Foi uma preparação, né? Uma palavra de preparação para a gente entrar o ano 2026 já revestida com as armaduras. E só uma mulher sábia, só uma mulher prudente vai saber usar as armaduras, vai saber usar as armas certas, né? Só uma mulher sábia, uma mulher prudente não vai se perder no meio do caminho, né? Só uma mulher sábia e uma mulher prudente. Por isso que eu achei necessário vir aqui hoje trazer essa palavra para vocês. Amém? Uma palavra de alinhamento. Alinhamento. Porque é o que esse tempo pede. Amém? Esse tempo requer mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres preparadas, convictas. É o que o tempo pede. Amém? É o que esse ano de 2026 pede. E é o que Deus quer de mim e de você também. Amém? Vamos ler em Provérbios, capítulo 14, verso 1 e o 2, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, né, ou a insensata, em outras versões, com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, este o despreza. Amém? Muitas mulheres, muitas pessoas, né, dizem que temem ao Senhor, mas a característica de quem teme ao Senhor é aquele que anda em retidão. É o que está dizendo aqui em Provérbios, capítulo 14, verso 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Todo aquele que teme ao Senhor anda em retidão. E todo aquele que anda por caminhos tortos, por caminhos errados, esse o despreza. Não tem como você servir a Deus e andar por caminhos tortuosos. Não tem como você servir a Deus e andar por caminhos que não sejam retos aos olhos do Senhor. Não tem como. Esse é o primeiro sinal. A mulher que teme ao Senhor é uma mulher que anda em retidão. Uma mulher que teme ao Senhor é uma mulher que anda por caminhos retos aos seus olhos. Amém? E, obviamente, a mulher sábia
né? Ela edifica. O que é edifica? É constrói. E a mulher tola derruba com as próprias mãos. O quê? A sua casa. A sua casa, que tanto pode ser o seu lar, né, propriamente dito, o seu lar, quanto o seu interior. Você mesma. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. A mulher tola, ela derruba a casa com as próprias mãos. É aquela mulher que se destrói, né? Se autodestrói. Então a gente vai aprender aqui hoje a sermos mulheres sábias cada dia mais, né? Cada dia mais, porque a gente sabe que é uma construção. Ninguém nasce sábio, ninguém nasce pronto. Nós somos construídas dia após dia. A mulher virtuosa, ela é construída dia após dia. Somos forjadas, né? Como a gente está aprendendo na aula, na nossa aula, né? No nosso estudo bíblico para elas. Se as minhas alunas estiverem por aqui, colocam uma florzinha aqui nos comentários para eu saber que tem aluna minha por aqui. E também quero convidar você, mulher, que não está ainda participando do nosso estudo, vem participar, vem caminhar com a gente, porque o negócio é forte. Amém? Vem aprender a ser mulher forjada, vem aprender a ser construída, porque o Senhor está nos ensinando. Amém? O Senhor está nos ensinando. Eu não sei se está... Deixa eu mexer em alguma coisa aqui, que os comentários não estão aparecendo. Deixa eu ver aqui. Juliana Gouveia entrou, Denise, Lana Santos, Eduarda entrou também. Paz do Senhor, Paola. Amém? Márcia, amiga de Shirley, também entrou. Irmã Nájila, minha aluna. Priscila, também minha aluna. Já tá por aqui. Eu não tava vendo os comentários não, agora que tá aparecendo. Milena Alves. Deixa eu ver, Fátima. Nayara, missionária Nayara. Ana Lúcia. Minha querida ovelha aqui também, Tati. Deus abençoe, Tati. Aqui, minhas alunas estão colocando as tulipinhas aqui. As famosas tulipinhas. Priscila e Nájila estão por aqui. Deus abençoe, minhas queridas. E elas sabem aqui o que, é que a gente está aprendendo na nosso estudo bíblico, né? Estamos aprendendo a ser mulheres forjadas, construídas, modeladas por Deus. Amém, minhas amadas? Então é isso. A mulher sábia edifica e a mulher insensata, a mulher tola derruba com as próprias mãos. Eu quero já trazer uma palavra para você aqui, que em Gálatas, né, 5, Gálatas capítulo 5, versículo 17 ao 25, fala sobre a carne, né, a nossa luta interna, carne versus espírito. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Nós temos uma natureza dual, uma dualidade dentro de nós. O que quer dizer isso? Nós temos duas naturezas, duas essências habitando dentro de nós, dois princípios habitando dentro de nós, a carne e o espírito. E a Bíblia diz que a carne e o espírito vivem duelando entre si. A carne e o espírito militam uma contra a outra, luta, né, uma contra a outra. Então, isso quer dizer que nós temos duas naturezas, né? Podemos dizer assim, a luz e as trevas, a carne e o espírito, o bem e o mal dentro de nós. Mas nós vamos escolher, nós vamos decidir o que é que a gente vai querer viver. Quais são os princípios que a gente vai querer viver? Qual a nossa essência vamos querer viver? A essência da luz, a essência das trevas, a essência da carne, a essência do espírito. Quem escolhe é você. Amém? Quem escolhe é você. Porque a carne luta entre si, são opostos entre si. É uma luta. E a Bíblia diz que há obras da carne. Quais são as obras da carne? O ciúme, a inveja, a idolatria, a feitiçaria, desavenças,
o egoísmo, são obras da carne. E tudo isso nós temos dentro de nós, sim ou não? Tô falando alguma mentira aqui? Só vai ficar nessa live quem aguenta ouvir verdades. Amém? Só vai ficar aqui quem aguenta o cajado do pastor. É uma live de confrontação, mas que vai mudar a sua vida, se você colocar em prática. Porque não adianta a gente só ouvir a palavra, temos que ser praticantes. Se a gente ouvir, não guardar, não colocar em prática, de nada adianta. Vem os passarinhos, né? Vem os solos espinhosos, rochosos e vão fazer você perder a semente. Mas você precisa colocar em prática o que você ouve. Então, se você colocar em prática o que você ouviu hoje aqui, vai mudar a sua vida. O seu jeito de ver a vida. Deus abençoe Thay Barreto, Deus abençoe minha amiga Dri, Deus abençoe vocês. Então, minhas queridas, é isso. E os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a amabilidade. Todas essas naturezas, esses sentimentos nós temos. Mas nós temos que escolher. Fazer uma escolha. Eu vou querer ser o quê? Uma mulher ciumenta, uma mulher invejosa, uma mulher que vive em desavenças. Eu vou querer ser a mulher que tem paz. Eu vou querer ser a mulher bondosa, paciente, né? Alegre. Porque como eu posso dizer que sirvo a Deus e eu sou uma mulher que vive triste? A alegria é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Mulher que serve a Deus é uma mulher feliz, é uma mulher alegre, é uma mulher que tem paz, é uma mulher que tem amor, paciência, que sabe esperar, né? Ao contrário disso, mulheres ciumentas, invejosas, que idolatram. Idolatria não é só servir a outros deuses, não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no teu coração. Pode ser qualquer coisa. Tudo que rouba o lugar de Deus no teu coração é idolatria. Isso é obra da carne. Feitiçaria é obra da carne. Feitiçaria também não é só aquele que faz feitiço, não. Oração contrária, aquele que deseja o mal ao outro, aquele que torce para que o outro se dê mal na vida. Isso é feitiçaria. Amém? Isso é feitiçaria. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser a mulher sábia que edifica. Então, essa natureza caída, essa natureza pecadora, essa natureza adâmica, nós temos dentro de nós. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós viemos ao mundo em pecado. Pela natureza adâmica. Essa é a nossa essência. Mas quando nos encontramos com Jesus, algo precisa mudar. Quando nos encontramos com o Espírito Santo, ele faz uma limpeza na casa. Eu já falei aqui, você é templo, você é casa, você é morada. A mulher tola vai destruir a casa com as suas próprias mãos. Mas a sábia vai edificar. Edificar a si mesma, construir a si mesma. Antes de construir qualquer coisa ao seu redor. Quem está entendendo a palavra aqui, coloca amém nos comentários. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Quem está entendendo, coloca amém aqui nos comentários. Então, eu sei que é uma palavra de confronto. Eu sei que é uma palavra... Mas é preciso. Amém? É preciso você ouvir isso aqui hoje. Se Deus mandou eu falar, porque tem mulher aqui que precisa. Tem homem que precisa. Amém? A palavra de Deus diz que os que são de Cristo crucificaram a carne. Se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Ok? Então, a carne representa o quê? As nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas falhas. Que é comum, amém? Mas não é comum a gente escolher viver assim.
Irmã Norma colocou amém aqui, Shirley, Priscila. Coloca amém aqui para eu saber que você está recebendo. Amém? Então nós temos esses dois lados, né? O espírito e a carne. O espírito quer fazer o que Deus quer, mas a carne quer pecar. Tô falando alguma mentira? Não. Mas a palavra de Deus diz que quem semeia para a carne colherá destruição. Irmã Nájila também colocou amém aqui. Ninguém aqui quer colher destruição. Tenho certeza disso. Amém? Então você precisa andar pelo Espírito. Você precisa viver pelo Espírito. Você pode escolher entre ser luz e trevas. Você pode escolher entre ser bênção ou ser maldição. Ok? Então, mulher sábia anda no Espírito. A mulher tola anda pela carne. A prudente anda pelo Espírito. A louca anda pela carne. Amém? E vamos lá. Como eu falei aqui em dualidade, como eu falei aqui em duas essências, duas naturezas, dois princípios. Eu vou falar aqui de várias mulheres, algumas mulheres, né, que são exemplos pra gente. Muitas delas na mesma história, amém? Convivendo na mesma história, mas eu quero trazer o exemplo delas para nós escolhermos viver como a sábia e não como a tola. Para Esther chegar, Vasti precisou sair, ok? Para Ruth avançar, Orfa precisou partir. Para Ana gerar, Penina precisou ser enfraquecida. Vocês estão entendendo a palavra? Então, se eu quiser ser Esther, a Vasti que habita dentro de mim, ó, tem que sair. Se eu quiser ser Ruth, a Orfa que tem dentro de mim tem que partir. Se eu quiser ser Ana e gerar o Samuel, a Penina que tem dentro de mim tem que ser enfraquecida. Ok? Essa dualidade que eu quero explicar para vocês. São mulheres que estão no mesmo contexto, mas que também podem representar duas que existem dentro de nós. Ok? Essas duas essências. Vocês estão me entendendo, né? Vocês estão me entendendo. Então, vocês conhecem muito bem a história de Esther e Vasti, sim ou não? Vocês conhecem. E lá no capítulo 2 e no versículo 4 do livro de Esther, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, capítulo 2 de Esther e versículo 4, diz o seguinte: a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei e assim se fez. E a história vocês conhecem muito bem, né? A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Quem foi? Esther. Esther caiu no agrado do rei e reinou em lugar de Vasti. Então, minha querida, se você é uma mulher que quer agradar ao rei Jesus, ao teu Senhor, aquele que te formou, Esther precisa reinar na sua essência. Esther precisa reinar nos seus princípios. Esther precisa reinar na sua natureza e dar lugar a Vasti. Tomar o lugar de Vasti. Ok? Ok? Então, para Esther reinar, Vasti precisou sair. Vocês estão entendendo? Coloca amém aqui nos comentários. Coloca amém. Minhas amadas, Vasti era uma mulher linda. Vasti tinha tudo que ela queria. Mas ela se recusou a atender o convite do rei Assuero. Um simples chamado. Um simples convite. Ela se recusou. Então existem chamados que nós estamos recusando.
que o rei está fazendo e nós estamos recusando. Isso está nos impedindo de avançar. Isso está nos impedindo de reinar. Quando o rei te chamar, quando o rei te convocar, te convidar, não recuse. Esteja pronta para obedecer. Esteja pronta para fazer o que ele te pede, o que ele quer. Né? E ela, por decreto, foi proibida de entrar novamente na presença do rei. Um decreto foi assinado para que Vasti nunca mais entrasse na presença do rei. E o rei decidiu dar a outra o que era de Vasti. E assim, Esté reinou em seu lugar, foi escolhida. Então, Vasti foi sábia ou Vasti foi tola? Escreve aqui nos comentários rapidinho aqui, rapidinho. Vasti foi sábia ou Vasti foi tola? Tem alguém aqui para me ajudar aqui nos comentários? Vamos lá, vamos interagir. Vamos interagir. Cadê minhas alunas? Vai responder. Cadê as amadas irmãs que estão aqui comigo, os irmãos? Vasti foi louca ou foi sábia? Vamos lá. Me diga aí, alguém. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Vasti foi sábia ou Vasti foi tola? Foi tola. Foi tola. Né? Porém, Esté foi sábia. Foi prudente, obediente. Obedeceu às diretrizes de Mardoqueu, né? De Deus. Então, quem você vai deixar reinar no teu coração? A Vasti, a tola, ou a Esté, a sábia? Cadê as mulheres aqui? Tô sentindo falta de vocês aqui interagindo. Ou os comentários não estão aparecendo para mim. Meu Deus, não estavam aparecendo, tá vendo? Aqui, Priscila, foi tola. Paola, foi tola. Shirley, foi tola. Maria, super tola. Isso aí, Maria, super tola. É isso. É isso, foi tola. Então, quem você escolhe reinar? A tola ou a sábia, a Vasti ou a Esté? Decida hoje. Amém? Decida hoje. A Vasti orgulhosa. Vasti foi orgulhosa. Ela não foi para o banquete do rei por orgulho. Porque estava olhando para si mesma, seus interesses, seus ganhos pessoais e não o reino. Então, que fique de exemplo para nós, né? Que fique de exemplo para nós. Temos que olhar só para nós mesmos ou para o reino? Ou para o que o rei quer? Ou para o que o rei está me expedindo? Muito bem, irmã Norma, tola. Seja sábia, não seja tola, porque isso pode custar o teu lugar. Isso pode custar um lugar de honra que Deus tem para você. Isso é sério. Isso é seríssimo. Amém? Não estou falando aqui bobagem não, tá? São princípios bíblicos. São verdades bíblicas. Vasti, ela agiu por impulso, obras da carne, egoísmo, orgulho. Amém? Obras da carne. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem obedece a Deus se submete. Quem obedece a Deus é obediente. Que renuncia a si mesmo. É fácil renunciar a si mesmo? Não. Não é fácil, mas não é impossível. Amém? Então, seja a mulher que atende a voz do Espírito Santo. Seja a mulher que ouve a voz de Deus, que se prepara para receber o rei. Esté se preparou para receber o rei. Sim ou não? 1 ano de preparo.
um ano se preparando. A gente vai falar muito aqui sobre preparação nessa noite. Então, ela se preparou para receber o rei. Amém? Então, falando em se preparar, já vamos pegar o gancho aqui, né? A Bíblia fala sobre as virgens prudentes e as virgens loucas. Está escrito em Mateus, capítulo 25. Se você está com a sua Bíblia aí, já pode abrir. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, né? A palavra de Deus comparando o reino a essas mulheres. 5 loucas e 5 prudentes. 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. As loucas tinham a candeia, mas não levaram o óleo, não levavam o azeite. As prudentes levaram o óleo e levaram as candeias e junto levaram o óleo em vasilhas. Ou seja, elas estavam preparadas. Elas estavam despreocupadas. Amém? Quero trazer para você aqui uma verdade. Não é sobre perfeição, ok? Eu não estou falando aqui sobre perfeição. As 10 virgens dormiram, ok? As 10 virgens dormiram. Não é sobre perfeição, mas é sobre prudência. Eu estou falando aqui hoje não é sobre perfeição, é sobre prudência. E o que é prudência? Você pode me perguntar, né? Porque se fala tanto de ser prudente, né? Você tem que ser prudente. Mas o que é ser prudente? É ser cuidadosa com as suas escolhas. Ser prudente é parar para pensar antes de agir. Então, as virgens prudentes, elas foram cuidadosas, né? Elas pensaram antes de agir. Se prepararam. Isso é ser prudente, coisa que as 5 loucas não foram. E a pergunta nessa noite é: quem é você mais uma vez no reino? Você é a mulher prudente? Você é a mulher louca? Você é a mulher que se prepara? Você é a mulher que para e pensa antes de agir? Você é a mulher que é cuidadosa nas suas escolhas, que se preocupa com o seu futuro? Porque as suas escolhas de hoje vão definir o seu futuro. Desde as pequenas escolhas quanto às grandes, todas vão influir no seu futuro. Tenha cuidado com as suas escolhas. Amém? Então, a diferença delas foi essa. O preparo. Né? O preparo. Então, qual tem sido a sua prioridade? Quais têm sido as suas prioridades? Prioridades erradas levam a atitudes erradas. É o que eu falei sobre escolhas. Escolhas erradas vai te levar a um futuro também de erros. Ok? Também de desacertos, de desencontros. O azeite aqui representa o Espírito Santo de Deus. É o que mantém a nossa chama acesa, o nosso coração queimando. É o Espírito Santo de Deus. Então, não havendo essa chama, a nossa vida vai ficar entregue às trevas. A nossa luz não vai brilhar, a nossa luz não vai resplandecer. Amém? Pai está dizendo verdade. É uma verdade. Sem a presença do Espírito Santo, a sua luz não vai brilhar. Sem a presença do Espírito Santo, você vai ficar entregue às trevas. Você vai ser a mulher louca que vai ter a candeia, mas não vai ter a chama acesa. Do que adianta? Do que adianta? Amém? Então, é isso. Não havendo a chama, a vida fica apagada. Óbvio que ser prudente é pensar no futuro. Ok?
Você deve sim ser a mulher que se preocupa com o futuro, que pensa com o futuro. Mas não só o seu futuro terreno, mas o seu futuro principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Porque o que é que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É questão de prioridade. Deus não está preocupado que você busque um bom emprego. Deus não está preocupado que você vá procurar um bom marido. Ele dá o aval para a gente, sim. Mas primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa organizar só suas prioridades. Amém? Se preocupar, sim. Entregar, sim. Confiar a Deus, sim. Mas em primeiro lugar é o reino dele. Porque do que adianta se preocupar com finanças, com vida sentimental, conquistar riquezas, ganhar o mundo e perder a nossa alma, perder a nossa salvação, perder o azeite, perder a presença do Espírito Santo. Amém? Óbvio que você precisa se preocupar, se preparar, cuidar de si mesma, mas priorize o reino de Deus e a sua justiça. Isso é ser prudente. Isso é ser sábia. Amém? Então, todas dormiram, porque não é sobre perfeição, é sobre prudência. A louca quer apagar a tua chama. A louca quer apagar a tua chama. A louca não quer que a tua luz brilhe. Aí, mas você pode pensar assim, é fulana de tal que não quer que eu brilhe. É a minha inimiga que quer apagar a minha chama. Muitas vezes é você mesma. Muitas vezes não é nem inimiga, é você mesma que está apagando a sua própria chama, porque você está dando lugar à mulher louca. Você está sendo imprudente. Você está sendo louca. Depois não vai culpar nem bem nem C. Às vezes a louca é você. Quem pode dizer amém por esta palavra? Ô glória. Ô glória. Você vai sair daqui diferente. Tá doendo, mas vai ser bênção. Amém, minha querida? Amém, meu querido que está aqui? Você está entendendo a palavra? Creio que sim. Então, é isso aí. Vamos ser prudentes. Vamos ser preparadas. Vamos ser sábias. Ou você vai ser Ruth, que vai avançar, ou você vai ser órfã, que vai parar no meio do caminho. Mais um exemplo para a gente aqui. Entre ser sábia e ser louca. Amém, irmã Rejane? Amém, Shirley? Isabel está aqui comigo. Você vai ser Ruth ou vai ser órfã? Eu estou trazendo aqui sempre esses dois exemplos, né? Que eu falei aqui de duas naturezas. Duas mulheres. A net está ruim, acho que é a chuva, Isabel. Você vai ser Ruth que vai avançar ou você vai ser órfã que vai parar no meio do caminho? Ruth escolheu amar a Deus. Órfã escolheu voltar para os seus deuses. Eu falei aqui no comecinho sobre idolatria. Que idolatria não é só adorar outros deuses, é adorar aquilo que é priorizar outras coisas no nosso coração em vez de Deus. É colocar outras coisas no lugar de Deus. Então, escolher voltar para os deuses é isso. Aceita Jesus hoje, mas amanhã já está no mundo. Por quê? Porque escolheu voltar para os deuses. Os deuses podem ser, às vezes, até uma besteira. Mas você priorizou. Você colocou isso no lugar de Deus na frente, então. Você vai ficar no meio do caminho. Né? Você escolheu viver na noitada ao invés de estar nos pés de Jesus. E você voltar para os deuses. Então,
A Ruth escolhe amar a Deus e Orfa volta para os seus dias. A sua escolha equivocada. A escolha equivocada de Orfa fez com que ela não entrasse para a história da redenção. Ao contrário de Ruth. Ruth mesmo sem ver, Ruth mesmo sem ter certeza do que viria, ela acreditou no Deus de Noemi. Ela não tinha certeza de nada, só a fé a fez avançar. Só a fé a fez prosseguir. E isso fez com que ela gerasse se casasse com Boaz. E daquele fruto, ela gerou um que foi da linhagem do Messias. E ela entrou para a história da redenção pela escolha que ela fez. Pela escolha que ela fez. Então, Ruth e Orfa, dois caminhos que divergem. Duas possibilidades, né? Então, na caminhada da nossa fé, nós vamos precisar fazer escolhas. E toda escolha que nós fizermos vai nos fazer perder alguma coisa. Toda escolha vai nos fazer perder alguma coisa. Então, você vai ser a Ruth que não só professa a sua fé, mas vive de fato, ou vai ser a Orfa que só professa? Não é professar, é viver de fato a nossa fé. É viver a nossa fé. Os momentos decisivos que nós viveremos daqui para frente vai revelar a nossa fé. Vai revelar a natureza da tua fé. Por isso que eu estou falando aqui sobre ser prudente e sobre ser sábia. Porque os dias que se aproximam, os dias que nós viveremos, serão dias decisivos que vai nos colocar no canto da parede. E nós vamos precisar dizer ao mundo se nós servimos a Deus de fato ou não. Se a nossa fé é verdadeira ou é uma fé fake. A fé de Orfa era uma fé fake. A fé de Ruth, não. Momentos decisivos vão revelar o que está dentro do nosso coração. Aí, quando você estiver no caminho assim, precisar tomar a sua decisão, é que vai saber, nós vamos saber a quem de fato nós servimos. Se de fato temos fé ou não. Amém? Quem está entendendo a palavra, quem está recebendo, vamos interagir aqui comigo nos comentários. Já já a gente está terminando. Amém? Já já a gente está terminando. Vamos aqui interagir. Cadê vocês? Para interagir aqui, coloca amém. Coloca as mãozinhas levantadas. Para a gente interagir. Amém? Então é isso. Salmos 37:5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não é só entregar, mas confiar. Entrega e confia. Porque tem gente que entrega, mas quer ficar segurando ali também, né? Tá segurando. Não. Solta. Entrega. Amém, Dri? É forte. Amém, irmã Norma? Amém. Entrega e confia. Ruth, ela confiou e foi, ó. Avançou e Deus preparou um futuro lindo para Ruth. Só porque ela confiou em Deus, no Deus de Noemi. Ela não escolheu voltar para os seus deuses. Não escolha voltar para os seus deuses. Amém? Shirley? Amém, Rejane? Não escolha voltar para os seus deuses. Não escolha olhar para Jesus. Avançar. Por mais que o caminho seja incerto, por mais que você não tenha certeza de nada, escolha avançar e confiar. Escolha avançar e confiar. Não faça a escolha de Orfa.
voltar para os deuses. Amém? Então, órfã se parece com muitas de nós, né? Órfã se parece com muitas de nós, que pensamos muitas vezes seguir a Cristo, mas tememos deixar algumas coisas para trás. Né? Tem alguém aqui assim, não precisa responder não. Responda para você mesma. Órfã se parece com muitas de nós, que pensamos em seguir a Cristo, mas ficamos pensando no que vamos ter que deixar para trás. Nada do que você pensa em deixar para trás é mais importante do que seguir a Jesus. Nada do que você pensa em deixar para trás é mais importante do que a comunhão com o Espírito Santo. Do que ter Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida. Deixe para trás alguns ídolos. Abandone os seus ídolos. Porque estão atrapalhando a tua comunhão com Deus. Estão atrapalhando a sua decisão de viver com Deus. Órfã ficou calculando assim, o que é que eu vou perder? Vou ter que perder relações, vou ter que perder minha reputação. Se for para servir a Jesus, perca a sua reputação. Se for para andar com Jesus, perca a sua reputação. Perca amigos. Perca. E decida abandonar a velha vida. Decida abandonar a velha vida. Amém? Ruth trilhou o caminho mais difícil, porém foi o caminho da fé verdadeira. Quem você tem sido, Ruth ou órfã? Quais têm sido as suas escolhas no caminho? Para Ruth avançar, órfã precisou partir. Para Esther reinar, Vasti precisou também ficar no meio do caminho. Precisou sair. Ok? Palavra confrontadora, mas vai dizendo amém aí. Vai dizendo amém aí. Jesus é mais, Deus é mais. Vamos lá. Por falar entre mulheres, né, tão fortes assim, com histórias e caminhos tão diferentes, não podia deixar de falar sobre Penina e Ana. Né? Quando Ruth escolhe seguir, Órfã desapareceu no meio do caminho, desapareceu no horizonte. Então, falando em desaparecer no horizonte, vamos falar aqui de Penina, rival de Ana. A história vocês sabem. Penina com filhos provocava Ana, que era estéril, mas era amada por Eucana. Sim ou não? Sim ou não? No mundo espiritual, o que isso quer dizer? No mundo espiritual, o que isso significa? Penina é aquela mulher rixosa, que eu já falei aqui no começo, sobre obras da carne, né? Penina era aquela mulher ciumenta, rixosa, briguenta, que se vangloria do que tem, que zomba da derrota da outra. Deus não te chamou para ser essa Penina, tá? Deus não te chamou para ser essa mulher tola, louca, que torce contra, que rivaliza, que se compara. Mas o final é ser enfraquecida, porque esse foi o final de Penina. Amém? Esse foi o final de Penina. Glória a Deus, Priscila. Deus abençoe, irmã Luciene. A diferença gritante de Penina e Ana era o quê? Comportamento. A diferença gritante entre Penina e Ana era o comportamento. Uma era rixosa, enquanto Ana estava ali, caladinha, orando, em humilhação. Amém? Qual tem sido o teu comportamento? Qual tem sido o teu comportamento? Qual tem sido a sua vida? As pessoas têm visto a diferença? O mundo tem visto a diferença no teu comportamento?
Ana, mesmo sem ter seu maior sonho realizado, buscou a Deus, permaneceu, e isso fez com que a sua vida tivesse uma virada. Nem sempre vamos ter os nossos sonhos realizados, na hora e no tempo que a gente quer. E às vezes alguns deles nem vão acontecer, porque só vai acontecer aquilo que está em concordância com o que Deus tem pra gente, com o que Deus quer pra gente. Isso vai te frustrar? Isso vai te fazer parar, desistir de servir a Jesus? Ou você vai servir, vai continuar? Olha aí. Olha aí. Ana, mesmo sem ter seu sonho realizado, permaneceu. Até que algo aconteceu, porque era o que Deus queria. Era o que Deus queria. Então, quem é você, Ana ou Penina? Se a resposta for Ana, eu tenho uma notícia para você. Se a resposta for Ana, eu tenho uma notícia para você. A história de Penina acaba quando Ana se posiciona. A Penina que está aqui dentro da gente, que quer reinar, né? Penina quer reinar. Penina quer reinar, mas a história de Penina acaba quando eu resolvo ser Ana. Quando você resolve ser Ana, a história de Penina acaba. Então comece a gerar hoje mesmo filhos para o Senhor. Comece a gerar hoje mesmo projetos, sonhos para o Senhor. Coloque no altar o que você precisa, como Ana fez. Amém? Se derrame no altar como Ana fez. Seja uma mulher que demonstra fé, que demonstra perseverança, gratidão. Gratidão. Alimente-se. Alimente-se, Ana, de fé. Tem Ana aqui nessa live, eu sei que tem. Alimente-se, Ana, de fé. Porque se você alimentar-se de fé, Ana, Penina vai ser enfraquecida. Penina vai ser enfraquecida. A palavra de Deus diz no cântico de Ana que Penina foi enfraquecida. Por quê? Porque Ana se alimentou de fé. Ana se posicionou. Então, para nos tornarmos mulheres segundo o coração de Deus, hoje aqui a chave é essa. Pega aí, anota, para não esquecer. Para nos tornarmos mulheres segundo o coração de Deus, sábias e não tolas, prudentes e não loucas. Anota aí. Anota aí, Shirley, Priscila, Mari, vocês que estão aqui. Vasti tem que sair. Anota aí. Vasti tem que sair. Orfa tem que partir. E Penina precisa ser enfraquecida. Anota aí. São chaves. São chaves. Para me tornar mulher segundo o coração de Deus, Vasti tem que sair. Orfa tem que partir. E Penina tem que ser enfraquecida. Amém? Amém. Por que eu trouxe aqui esses exemplos duplos, né? De mulheres assim, no mesmo contexto, mas que podemos escolher ser elas ou não. Por quê? Porque eu vou te dizer aqui, já falei por alto aqui, mas eu vou reforçar. Sua pior inimiga é você mesma. Sua pior inimiga não é aquela sua vizinha que vive te perturbando. Não é aquela Penina que vive zombando de você. É você mesma. Sabe por quê? Porque a sua maior batalha acontece aqui, ó, na sua mente. A sua batalha acontece aqui, é onde o inimigo joga setas, é onde o inimigo joga dardos. E sem o capacete da salvação, você vai enfraquecer. Você vai desanimar. Você vai desistir. Então, sua pior inimiga é você. Sua maior luta é contra você. Shirley está dizendo aqui, Vasti tem que sair. Orfa tem que partir. Penina tem que ser enfraquecida. Ô, glória. É isso aí, Shirley. Pegou muito bem aí a chave. Anota para não esquecer.
Por quê? É na nossa mente onde o inimigo mais ataca. Então, sua maior rival não é Penina, é você. É a Penina que está aí dentro de você, guerreando contra você mesma. Porque só existe uma pessoa que pode nos fazer desistir do que Deus tem pra gente, minhas amadas. Somos nós mesmas. Só tem uma pessoa que vai impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. É você mesma. Se você parar, desistir. Se você se tornar mulher louca. Se você se tornar mulher imprudente, despreparada. Que não olha para Jesus. Que escolhe os outros deuses ao invés de seguir Jesus. Então é você. Amém? Pega essa outra chave aqui, porque vai ser, acho que a última, tá? Dessa noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu não poderia deixar aqui de falar da mulher de Ló. Por quê? Vou te dizer por quê. Temos cerca de 170 mulheres escritas, citadas na Bíblia. Temos cerca de 170 nomes de mulheres escritas na Bíblia. Mas Deus só fala de uma, que a gente não pode esquecer. Ele faz questão de dizer, lembrai-vos, não é lembrai-vos de Ana, não é lembrai-vos de Esté, não é lembrai-vos de Maria. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Entre tantas mulheres, Deus nos mandou lembrar delas. Mandou nos lembrar da mulher de Ló. Alguém tem algum palpite aqui? Vai escrever nos comentários. Por quê? Alguém tem algum palpite aqui? Coloca aqui nos comentários. Por que é que Deus, entre tantas mulheres, Ele nos mandou lembrar da mulher de Ló? Por quê? Porque é o que eu falei. Só você mesma pode desistir do que Deus tem para você. Você é a sua maior rival. Deus deu apenas uma ordem à mulher de Ló. Não olhe para trás. E o que foi que ela fez? Justamente o que Deus tinha dito para ela foi o que ela fez. Olhou para trás. Ela não pôde avançar por quê? Olhou para trás. Ela não venceu a quem? A Ló? Ela não venceu a quem? A Sodoma e Gomorra? Não, ela não venceu a si mesma. Ela não venceu a si mesma. Ela preferiu olhar para trás. Parou no meio do caminho. Foi olhar para os seus deuses. Para o que deixou para trás. Queridas, isso é muito sério. Você está em um caminho que Deus te colocou. Avança. Não olha para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Se você precisa lembrar de uma mulher aqui, que eu falei aqui nessa noite, não for, se lembre da mulher de Ló. Se esqueça de Ana, se esqueça de todas, mas se lembre da mulher de Ló. Isso, Priscila. Deus não quer que olhemos para trás, Nalva, porque olhou para trás, perdeu a bênção. Exatamente. Então, quem foi a maior inimiga dela? Foi ela mesma. Amém? Vença a si mesma. Comece a orar. Comece a jejuar para que as peninas, as órfãs sejam enfraquecidas e partam e saiam da sua natureza, saiam da sua essência. Priscila, devemos avançar firmes na caminhada. É isso. É fácil? Não. Mas é o único caminho que temos a seguir, porque no final é vida eterna. No final é a glória. Amém? Outra mulher que não venceu a si mesma, Eva. Deus só deu uma ordem, assim como Deus deu a mulher de Ló. Eva, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que Eva fez? Justamente o que Deus disse que ela não fizesse foi o que ela fez.
Quem foi a maior inimiga de Eva? Foi a serpente? Não, foi ela. Foi ela, porque não ouviu a Deus. Não obedeceu. Não caia na tentação de achar que você pode fazer tudo sozinha, caminhar sozinha. Você não é autossuficiente. Você só vence a batalha contra si mesma se estiver revestida. E aí entra o que eu falei logo no começo, que a última live do ano passado, de 2025, foi revestidas com as armaduras. Então aqui se encaixa, né? Você só vence a batalha contra si mesma se estiver revestida com as armaduras, capacete da salvação para proteger a tua mente, couraça da justiça para proteger o teu coração. Como você conquista as armaduras? As armaduras precisam ser conquistadas. Como você conquista? Andando em retidão. Falei no começo. Andando em retidão, andando em obediência, andando em justiça. Você vai adquirindo as armaduras. Deus vai te dando. Amém? Vocês já ouviram falar aqui na síndrome da impostora? Para encerrar. Vocês já ouviram falar aqui da síndrome da impostora? O que é a síndrome da impostora? Quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar hoje. A síndrome da impostora é a voz interna que questiona o seu valor. A síndrome da impostora, ela é algo psíquico, não deixa de ser psíquico, né? Psicológico. Muitas mulheres têm essa síndrome da impostora. São mulheres que vivem a todo momento questionando o seu valor. Isso é ser impostora. É lutar contra si mesma. Então, pensamentos contrários que te paralisam. Não subestime quem você é em Deus. Não subestime a tua identidade. Não subestime suas conquistas, por menores que sejam, são suas conquistas. Não se julgue excessivamente. Não se compare com outras mulheres. Não procrastine. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. Não seja perfeccionista. Isso é o que a síndrome da impostora faz nos subestimar, nos faz nos julgar excessivamente. Vença em nome de Jesus. Vença a si mesma em nome de Jesus. Boa noite, Geralda. Boa noite, Gisele. Então, você, biblicamente falando, não é uma impostora. Você, biblicamente falando, está firmada em Cristo. Quem diz amém? Quem está comigo aqui ainda? Coloca amém aqui que eu quero ver. Coloca aqui, minha identidade está firmada em Cristo. Coloca aqui nos comentários. Vamos declarar em nome de Jesus nesta noite. Minha identidade está firmada em Cristo. Vou esperar você escrever. Vou esperar. Já já a gente está encerrando aqui. Mas vamos encerrar declarando essa palavra. Minha identidade está firmada em Cristo. A incapacidade é o espaço para que Deus te capacite. Amém? Ninguém nasce capacitada. Deus escolhe justamente os incapacitados porque Ele quer capacitar. Então, não se preocupe, confie. Amém? Entregue. Priscila está aqui ainda. Dri está aqui ainda. Priscila está aqui declarando. Priscila Souza, minha identidade está firmada em Cristo. Shirley também está colocando amém aqui. Minha identidade, Thay Barreto, está firmada em Cristo. É isso aí. Acaba hoje com essa história. Ó céus, ó vida, né? Quem se lembra daquele comercial? Ó céus, ó vida. Acaba com isso. Você não é uma coitadinha, não. Você é filha de Deus. Você é filha do rei. Você é amada. Não se diminua, não se compare. Tua vida está na mão de Deus, teu futuro também. Para encerrar, eu vou deixar 2 versículos aqui para vocês. Anota aí, anota aí.
Anota aí. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Márcia está aqui declarando também: minha identidade está afirmada em Cristo. Amém. Minhas amadas, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça dele nos basta. Foi o que ele disse a Paulo. Então vença a si mesma com essa certeza. Você não é incapaz, porque o Senhor te capacita. Para aquilo que Ele precisa fazer na sua vida, Ele vai te capacitar. Amém? O poder dele se aperfeiçoa em nós, nas nossas limitações. Outro versículo aqui, anota aí. Romanos, capítulo 12, verso 21. Que nos diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você vai vencer a órfã com o bem. Você vai vencer a Penina com o bem. Você vai vencer a Vasti com o bem. Você vai vencer a impostora com o bem. Amém? Não se deixem vencer pelo mal, minhas amadas. Vençam o mal com o bem. A graça de Deus nos basta. Isso aí, Shirley, Denise, Graça e Paz, irmã Nájila, irmã Rejane. A impostora da sua vida que te sabota precisa sair. E eu declaro em nome de Jesus esta palavra. Se você está em casa, coloca a mão na tua cabecinha assim. Faça esse ato profético comigo agora. Coloca a mão na tua cabecinha assim, porque eu vou declarar nesta noite. A impostora da sua vida que te sabota vai sair. A impostora que te enfraquece vai sair. A impostora vai partir. Porque você vai escolher hoje ser a mulher sábia. Você vai escolher hoje ser a mulher prudente, preparada. E todas as outras que querem te influenciar vão sair em nome de Jesus. Quem diz amém? Deus abençoe, irmão Giliade. Um abraço para você e para o pastor Jalon. Amém, meu querido. Um abraço para você também, para sua esposa. Amém, minhas amadas. Quem recebeu? Quem recebeu? Coloca aqui nos comentários. Eu recebi. Eu recebi. Eu sei que Deus falou com você hoje. Eu sei. Eu sei que Deus falou com você. Amém? Quem puder, tira o print aqui da live. Posta lá nos stories a chave aqui que falou com você nesta noite. O que Deus falou com você. Posta lá para outras mulheres serem influenciadas. Para outras mulheres receberem também. Amém, dona Denise? Amém? Toma posse mesmo, Idri. Coloca em prática, tá? Não é só receber, não é só ouvir. É o que eu falei, ser praticante. Porque se a gente não praticar, o inimigo vai roubar todas as sementes que foram plantadas hoje aqui. Não deixe. Não deixe que o inimigo roube nada do que você ouviu aqui hoje. Nada. Amém? Nada. Em nome de Jesus. Paz do Senhor. Josedeque Fernandes. Nájila recebeu. Amém, minha amada. Shirley também. Priscila também. Vou orar por vocês. Amém? Vou orar por vocês. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, Senhor. Te agradeço por esta palavra tão poderosa. Palavra de confronto, mas também de alinhamento. Que cada mulher que ficou até aqui, agora, que cada homem também, que eles sejam, Senhor, renovados, que eles sejam restaurados por esta palavra que não é minha, mas é tua. A palavra é tua. E a tua palavra é como espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma. Vá, Senhor, que esta palavra vá até a divisão da alma hoje.
de todas as mulheres e de todos os homens que ficaram até o fim, para que eles sejam restaurados, para que o mal saia, aquilo que quer enfraquecer, bata em retirada, em nome de Jesus. Porque nós somos os nossos maiores rivais, os nossos maiores inimigos estão na nossa mente. E que toda seta, que todo dardo inflamado do maligno contra a nossa mente não prevaleça, mas seja quebrada toda influência maligna da síndrome da impostora, da síndrome de Eva, da síndrome da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, foi o que o Senhor falou conosco nesta noite, para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosseguir no caminho que o Senhor tem para nós, para que a gente venha, Senhor, a fluir nos dons, fluir no chamado, para que a gente tenha a nossa vida restaurada, dar frutos em todas as áreas da nossa vida. Eu declaro a bênção e a paz sobre a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Obrigada a você que ficou até aqui comigo, até agora. Deus abençoe tua vida. Obrigada. Se puder, compartilha aí nos stories, compartilha aí vai ficar salvo aqui, tá? No feed, para que outras mulheres e outras pessoas sejam alcançadas. E até a próxima, assim, se o Senhor nos permitir. Amém? Fiquem na paz.